E agora, como fica o Espírito Santo diante dessa situação criada por este homem? Homem este que estava congregando na igreja e que sai da igreja e quer praticar essas coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Muito cuidado! A pornografia tem destruído lares cristãos. Olá, eu sou o pastor Genesi. E eu vou te contar duas histórias sobre a pornografia e a prostituição. Fique atento nessas histórias. Nós estamos vivendo os últimos tempos. E por que eu digo isso? Porque veja bem, antigamente a gente ouvia dizer que casais estavam separando-se porque o marido bebia muito, porque o marido era muito namorador. Mas hoje não. Hoje tem casais que estão desfazendo os seus lares por causa da pornografia. A prostituição entrando nos lares cristãos. Eu não estou falando de casamento lá fora, estou falando de casamento dentro do ninho, dentro do arraial cristão. Veja só como aconteceu essa história. Um homem jovem, casado com uma mulher jovem, ambos iam para a igreja, ambos congregavam, estava uma maravilha a vida deles. Mas de repente, esse homem compra um computador. E ao comprar esse computador, ele nem sabia manusear direito, mas foi aprendendo. E daqui a pouco, este homem, depois que volta do culto, está acessando sites. Sites este que ele jamais deveria ter acessado. Sites de pornografia. E ele, excitado pelas cenas que ele via, começou a querer que a sua esposa, uma mulher santa, uma mulher direita, uma mulher de princípios, uma mulher que não negocia os seus valores éticos e cristãos, fizesse com ele tudo aquilo que ele estava vendo. Mas é claro que a mulher não aceitou. E é claro que aí as brigas começaram. E as brigas começando, começa a ter o quê? Desarmonia no lar. Por que tem uma desarmonia? Porque naquele homem já não habita o Espírito Santo de Deus. Ele, quando chega do culto, vai olhar para a nudez alheia. E isso entristece o Espírito Santo de Deus. Todos nós sabemos que quando Adão pecou, ele se vestiu com folhas. E quando Deus viu aquilo, Deus fez o quê? Deu roupa de pele para cobrir a nudez. Pecado. Agora imagine chegar um servo de Deus, ouvir uma palavra muito boa no culto, e quando chega em casa vai acessar aquele site para ver um homem que ele não conhece, uma mulher que ele não conhece, mantendo relações ilícitas. Como é que fica o Espírito Santo? O Espírito Santo sai deste homem, mas ainda permanece com a mulher. E como o homem quer fazer coisas que desagradam o Espírito Santo, a mulher não aceita. Qual é o futuro deste lar? Separação. A pornografia tem separado casais cristãos. Você quer ver outra história? Havia um casal. E esse casal estava de comum acordo. O que a gente vê no site, vamos fazer. Pronto, combinou legal. Ele e a mulher estavam combinando. Foi. Nessa caminhada. Até que... Olha para onde a prostituição leva o ser humano. Há um sentimento à
animalesco. O homem já não estava mais se excitando ao ver o corpo da sua mulher, a fazer certas coisas, não. Agora, ele estava querendo que a sua companheira tivesse um relacionamento com outro homem para ele ver, para poder se excitar. Olha que ponto leva a prostituição. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo de número 13. Olha o que é que diz, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, está escrito assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Você está vendo? Porque é pecado essas coisas. A prostituição afasta tanto o homem como a mulher de Deus. O Espírito Santo quer habitar dentro de pessoas que têm a mente sã e o corpo santo. Olha, eu vou ler mais aqui um versículo que diz aqui, eu li para você o 13. Agora, deixa eu ler para você o que é que diz o versículo de número 15. Diz assim, ó: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Claro que não. Está vendo? Não posso fazer do meu corpo o que uma meretriz faz. Por quê? Porque o meu corpo é para glorificar a Deus. Se você tem o seu corpo para prostituição, é porque Deus não está com você. E você não está com Deus. Você entendeu? Então, é isso que a palavra de Deus nos diz, certo? Também no versículo de número 12, de 1 Coríntios, no capítulo 6, diz assim, ó: todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer qualquer coisa. Mas veja bem o que é que o crente faz. Mas nem todas as coisas convém fazer. Não é porque você tem a liberdade de fazer que você vai fazer. Eu tenho a liberdade de fumar. Mas por que eu não fumo? Porque eu sei que o tabagismo faz mal. Eu tenho a liberdade de beber cerveja, uísque, cachaça. E por que eu não bebo? Porque eu sei que o álcool faz mal para o nosso corpo. A prostituição faz mal também. Então, fuja da prostituição. Olha o que diz aqui o apóstolo Pedro, não é? O apóstolo Pedro, aqui na sua carta que ele escreveu, né? Ele, no capítulo 3 de 1 Pedro, no versículo 7, ele diz assim, olha: igualmente vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, até no relacionamento, nós temos que ter esse relacionamento com entendimento e não com prostituição. Fuja da prostituição. A palavra de Deus manda, é mandamento. Fuja da prostituição. O seu corpo é santo. O Espírito Santo habita num templo santo. Então santifique seu corpo para que o Espírito de Deus possa habitar sempre, sempre com você. Amém?